Olá, estamos ao vivo aqui para mais uma série de entrevistas da Coda Comunicação. Hoje vamos conversar com o Guilherme D'Agostini, um dos treinadores da Seleção Brasileira de Trail Running, corredor, também corredor de aventura no passado não muito distante, e treinador também, corredor de montanha. Lembrando que a entrevista vai ficar disponível no YouTube da Coda Comunicação, também no site da Coda Comunicação e no Spotify. O áudio também vai ficar lá disponível no Spotify, é só buscar por Coda Comunicação. Fala, Guilherme. Tranquilo? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Como é que tá a sua quarentena aí? Ué, tô bem fechado aqui, ó, vidro. Rapaz, eu tenho saído praticamente final de semana só. Dia de semana é bem essencial mesmo. Só mercado, farmácia. Aproveitando para estudar. Isso é bom, isso é bom. Agora uma pergunta, você está na sua casa ou você ainda está lá naquela subida do Corona em São Bento do Sapucaí? Rapaz, aquela subida acabou comigo. Subida do Corona 50, São Mata Velha. Tô em casa já, mas olha, cara, aquela subida do Cruzeiro me rebentou. E a próxima, que eu apelidei de Corona, cara, eu nunca vi algo igual aquilo lá. Tipo assim, a gente fala de capim amarelo, né? Ali a Serra Fina, eu acho que é complicado. Mas aquele lugar, pelo amor de Deus. Não sei se eu tava ruim demais já. Só para contextualizar aí, você está falando de uma das subidas do percurso de 80 quilômetros da Indômita Pedra do Baú, né? Exatamente. Cara, show aquela subida, viu? A gente se encontrou naquela prova lá, a sua ideia naquela prova dos 80 era fazer um trekking, né? Você foi com o objetivo de fazer um trekking e curtir a prova, é isso? Sim, na verdade, meu objetivo ali era chegar no final, lógico. E para eu chegar no final, por todas as circunstâncias da vida aí minha, né, que eu não estava treinado para a prova, eu só tinha uma chance, ser lento. Então eu ia beirando o corte. Mas, e fomos relativamente bem controlando isso. Eu imprimo tempo, quilômetro a quilômetro, aquela história toda, né? Então fui fazendo checagem ali. Mas a subida do Cruzeiro me arrebentou. Dali para frente eu perdi muito desempenho, mesmo caminhando. E aí eu comecei a dever tempo, e aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, é desnecessário. Eu não sou aquele que me mata numa prova tendo certeza que eu não vou cumprir o tempo dela. Quer dizer, enquanto eu tenho chance, eu brigo. Mas eu já estava atrasado, sabendo que vem pela frente. Eu não tenho como melhorar. Tipo assim, já cansei, vou descansar como? Entendeu? Sim, E aí, sim, sem problema nenhum. Mas ficou pro ano que vem. claro. E como é que foi a experiência de correr à noite lá em São Bento, na Pedra do Baú? Pelo menos o trecho que você Né? conseguiu correr. Rapaz, eu já, tipo assim, eu já tive umas roubadas na vida braba, né? Principalmente com corrida de aventura. Então, o fato da noite, é lógico que chega aquele horário 4 da manhã, 5, 3, é um horário muito ruim de sono. Mas eu fiz prova de 7 dias e 7 noites, ainda era orientador, então 3 horas da manhã você tinha que estar lá. Então, esse não foi um problema, né? Para mim, até melhor que a temperatura é mais amena. Eu sofro muito no calor. Então, isso também é um ponto positivo. Outra coisa, a primeira parte da prova, apesar de ser à noite, ela é mais fácil, tem uma estrada maior, tem, né? Então, diferente de uma La Mission, por exemplo, que vai pegar a Serra Fina à noite, iniciando às 8, né? Então, complicado. Guilherme, você falou das corridas de aventura aí, né? Muita gente não te conhece dessa área. Sabe que você é treinador, um dos técnicos da Seleção Brasileira de Trail, adora números, faz palestras.
Mas fala um pouquinho da sua experiência na aventura lá atrás, né? Você pegou o auge das corridas de aventura no Brasil. A corrida de aventura no Brasil, se não me engano, ela iniciou em 98. E eu, nessa época, eu já era formado em educação física, né? Estava indo para o mestrado e sempre gostei de atividade outdoor. Eu já era professor de técnicas verticais, mexia com rapel, com resgate, essas coisas que eu gosto, né? Mountain bike e orientação. Eu já participava de campeonatos de orientação. Aí eu vi um esporte espetacular e vi a corrida de aventura, que na verdade foi o PETAR, 99. E aí eu vi aquilo, cara, em novembro. E falei, nossa, atividade tem tudo que eu gosto, porque remo, mountain bike, orientação, rapel e ainda na forma de competição. Aí eu me inscrevi de cara, minha primeira prova, fevereiro de 2000, PETAR. Uma prova de 60 horas. Menino do céu, mas sofri. Mas sofri. Que é isso? Tinha uma subida de mountain bike que não acabava nunca naquele lugar. E aí fizemos a prova, e aí eu comecei a voltar os olhos para isso. E tem um episódio fantástico nosso da Corrida de Aventura, cara. Porque é o seguinte, a gente era muito ruim de canoa canadense, até porque eu nunca tinha visto uma canoa canadense. Viramos 4 vezes até no Ribeira. E aí, a gente foi para uma outra prova, que era Bertioga-Maresias, ainda no mesmo ano, e estava remando lá, né? A gente pegou um monte de equipe perdida, então a gente saiu para remar, eu lembro direitinho disso, saiu para remar em 10º geral na prova. Mas a gente era muito ruim de remo. E o rio, cara, muita curvinha, muito toco, aí de repente eu escuto o barulho de um caminhão. Aí eu pego a carta, né, olho e falo pro cara da minha equipe, Daniel, falei, Daniel, nós estamos do lado da estrada, vamos carregar a canoa quilômetro, a canoa canadense, e eu medi 13 quilômetros. Vamos carregar no asfalto 13 quilômetros, porque a gente vai ser mais rápido que remando. E ele era desses porra louca, né, falou, então vamos. Cara, nós saímos, botamos a canoa no asfalto e começamos, né, a tocar. Aí parou Renata Falzoni, pessoal do Sport TV, querendo nos entrevistar, porque a gente estava falando, tipo assim, achando que era uma puta estratégia. E eu só respondi assim, moçada, nós estamos ruim demais de remo. E beleza. Aí chegamos no final. Terminamos, né, essa etapa caiu para nono, só que depois era trek e nós estávamos fodidos, né? Mas terminamos a prova. Aí, a gente sofreu tanto, Coda, que eu virei pro cara da minha equipe e falei assim, cara, essas provas de 60 horas, 3 dias para nós não dá, cara. A gente não é bem treinado, a gente gosta, mas é comum. O cara é médico ortopedista. E aí, vamos fazer o seguinte, só vamos competir prova de 24 horas. Beleza, na segunda-feira. Na quarta-feira, toca o telefone, era a Patrícia, que trabalhava com o Alexandre no EMA, falando assim, nossa, Guilherme, o Alexandre gostou demais da atitude que vocês tiveram de planejamento e tática de fazer isso. Nós estamos convidando vocês para fazer o EMA 2000, prova de 7 dias. E a gente tinha acabado de falar que você ia competir 24 horas. Aí eu falei, peraí. Aí liguei para Daniel. Falei, Daniel, acabaram de fazer uma loucura aqui, nos convidaram para isso. E ele falou assim, não, na hora, estamos dentro. Aí a gente comprou, olha só. Aí ele era muito bem de vida, comprou uma canoa canadense, passa um rio dentro de Uberlândia, né, Uberabinha, e a gente começou a fazer canoagem 2 vezes por semana. Nessa prova, EMA 2000, cara, 33 equipes, nós entregamos a canoa em 6º lugar. Caramba! Tipo assim, de ser péssimo, a gente melhorou absurdo. No teste de raft, de vira e desvira, nós ficamos em primeiro empatado, se não me engano, com a lontra, e no teste de slalom, ficamos, que tinha que fazer prova, né, de proficiência, ficamos em 6º. Então assim, mudou completamente a nossa equipe. Aí fizemos a prova, terminamos, lógico que cortados, né, no tempo que tinha, largava na aventura, na expedição, depois virava aventura, e depois virava alternativa, porque a gente não tinha velocidade de deslocamento, né, os caras eram muito melhor que nós fisicamente. Mas eu vivi 8 anos fazendo corrida de aventura. Fiz Ecomotion, aqueles mini-EMA, Chauás, Haka Race. Não, isso eu falo muito bom porque nos faz ver, eu, Guilherme, tenho uma visão do trail um pouco diferente por causa do histórico de corrida de aventura, entendeu?
diferente do corredor de asfalto que migra para o trail. Sim. Já vou chegar nessa sua transição da aventura para o trail. Mas para a gente encerrar a parte da aventura, eu conversei com o Rafa Campos outro dia, fiz uma live com ele, e ele falou que tá rolando um movimento aí de algumas provas voltarem, de a aventura talvez voltar não como ela era antes, mas com provas menores, tal. O que você acha? Você voltaria a competir uma prova de aventura? Olha, o ano passado teve a volta da Brasil Wide na canastra. Sim. Aí eu fiz a prova de 60 quilômetros, né? Terminamos. Lógico que cansei absurdo, pegamos o volta para Canoa, agora só que era raft. No Duck, pegamos um rio muito seco, cara, então encalhava toda hora, aquela chatura, né? Mas na hora lá, passe, você gosta e segue o jogo. Com certeza eu faria, mas eu não sei, a questão agora é física. Eu não sei se eu tenho condição de encarar uma prova 2, 3 dias. A noite hoje me desgasta muito. Eu estou com 50 anos, tem muita gente com 50 anos que é excelente, sim, mas o cara foi muito bem treinado a vida inteira. Eu sempre gostei do esporte, mas eu nunca fui atleta de elite, bom assim, entendeu? Sim. Então, seria muito sofrido. Mas espero que dê certo, né? Porque eu vejo que a corrida de aventura, ela deu uma acabada pelo mesmo caminho, infelizmente, que o trail está indo. Então, talvez isso falar. Então, faz esse paralelo. Então, o que você acha que, né, fazendo um paralelo da aventura com o trail, por que acabou a aventura e por que o trail pode seguir o mesmo caminho? Porque quando iniciou a aventura aqui no Brasil, ela veio com o Alexandre Freitas, né, que tinha Campeonato Brasileiro de Corrida de Aventura, e montou o EMA, Mini EMA, e aí começaram a aparecer outros organizadores. Perfeito, eu sei que ninguém é dono do negócio. Mas, como era uma prova muito cara, logística complicada, né, ficava muito difícil você conseguir fazer várias provas. Porque você ia... A gente competia 4 provas por ano, que eu já acho muito uma corrida de aventura, né, por logística. E assim, nós pagamos R$5.000 a inscrição no EMA Amazônia 2001. São 19 anos, quanto seria hoje? Né? Então isso fez com que raliasse as provas. E talvez a dificuldade de treino, porque o nível profissional das provas mudou completamente. Antigamente era assim, a Adriana Nascimento, tetracampeã brasileira de mountain bike, a Carmen, campeã de remo, canoagem, a Karina, mountain bike, ela, sabe? Aí juntaram e faziam uma equipe. Hoje os caras são bons em tudo, cara. E não dá para acompanhar. Então eu não sei se isso levou também um pouco ao desânimo. Não no meu caso, porque a gente nunca competiu para ganhar de ninguém. A gente até ajudava os outros, ganhamos um prêmio na Amazônia lá, paramos a nossa prova, tinha um médico da nossa equipe para salvar um cara lá que estava muito ruim, foi até resgatado de helicóptero, né? Mas eu acho que foi a questão do aumento muito grande do número de provas e o não crescimento do número de atletas. Sim. O trail, o número de provas cresceu absurdo. E eu creio que não está crescendo tanto o número de atletas. Vai começar a raliar. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez até o Covid salve isso, hein? Esse tanto de cancelamento aí, talvez o pessoal abra o olho. Ao invés de fazer tudo no segundo semestre. Uma das alternativas, e acho que é uma das mais importantes, é trazer o pessoal da rua para conhecer e se apaixonar pelo trail. E como você acha que a gente poderia melhorar isso no atual cenário? Na minha visão, se eu fosse organizador de prova, eu faria uma modalidade sempre na minha prova chamada de trekking. Proibido correr. Nós vamos fazer um percurso bonito da prova e traz essas pessoas para fazer a prova caminhando em todas as idades, porque é muito difícil a pessoa não gostar do trail. Uhum. Sabe? Tem aqueles atletas fissurados em pace do asfalto que eles não vão gostar, mas é a minoria. Né? Então, eu vejo dessa maneira, cara. Eu falava isso na corrida de aventura, eu falava para as pessoas assim, não se inscreve.
Porque se você se inscrever, você não vai parar de fazer. É muito bom. Ou você não tem dinheiro para fazer, ou você vai fazer muito tempo. Eu fiz 8 anos, cara. Sim. Umas 30 provas de corrida de aventura eu tenho. O treino é a mesma coisa. Então, como é que você vai para São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Bombinhas, Videiras, e não vai gostar? Como? Verdade. Entendeu? Então tem que conseguir levar as pessoas e tirar essa ideia. O nome, como é que eu vou falar assim? O nome pode melhorar, porque eles associam a corrida. Sim. Né? Ah, eu vou correr na montanha, mal aguento correr no asfalto, vou correr na montanha. Não, cara, nós vamos caminhar. Sim. Eu ainda queria, cara, é que não deu certo, mas eu queria ter feito a prova de trekking para dizer que fala assim, moçada, dá para fazer a prova inteira caminhando pelo tempo dela. Sim. Entendeu? Entendi. Se for consistente. Hoje o que a gente percebe é que os organizadores têm colocado cada vez distâncias maiores na prova, né, nas provas, em vez de colocar distâncias menores para atrair mais gente. Mas, ao mesmo tempo, quanto menor a prova, quanto mais gente que tem novas no mercado ali, dá mais trabalho para o organizador, de fazer com que ele entenda como é a prova, né, de pessoas que estão acostumadas com um tipo de atenção, digamos assim, na rua e vão para a montanha, é outra coisa. Então, é um desafio grande que o organizador tem ali para definir, né, no seu dia a dia. Eu vou te entregar depois, só de curiosidade, eu estou acabando de fazer 2 coisas aqui, como você falou que eu gosto de número, né? De pace e de finisher. Eu não tenho acesso à inscrição, porque eu não sou organizador de prova, né? Mas eu faço de vez em quando de algumas, pelo menos as que eu mais gosto do Brasil, né? Tem algumas que eu não fiz, que eu não quero fazer. Por exemplo, no Rio de Janeiro, só competi em Visconde de Mauá, quero ver se eu faço uma WTR, ou a PTR, né? Se eu devo voltar. E também de Selares, em Santa Catarina, que eu não fiz. Mas eu quero te dizer o seguinte, um dado, por exemplo, teve uma KTR Campos do Jordão que o número de homens inscritos foi maior no 21 e o número de mulheres inscritos foi maior no 12. Se o cara vai no 21 esse ano, ele é um cara propício para tentar o 42 no ano que vem. E se a mulher vai no 12 esse ano, é propícia para tentar um 21. Entendeu? E em algumas provas, os 50 quilômetros é o carro-chefe. Sim. Né? La Mission, ela é perfeitamente distribuída. Ela gerou um desejo, que espero que siga pro resto da vida, né? Até bom Paulinho, que tipo assim, o número de atleta que ele tem nos 80, cara, 80 na Serra Fina não é para qualquer um, não. É igual ao que ele tem nos 21, por exemplo. Indômito já não foi assim, 50 tem mais que 80. Sim. Então parece ainda que no Brasil o 42 aos 50 ainda é o mais desejável. Não que os caras não desejem fazer 80, mas é porque é muito mais sério, entendeu? Uhum. Então eu creio que os organizadores tinham que fazer um estudo disso. Olha, por exemplo, o Torinho tem 9 anos de perdidos. Faz um levantamento de todas as distâncias. Sim. E vê, entendeu? Cara, você fazer uma prova de trekking no Araçatuba, que para mim é um dos lugares mais bonitos do Brasil, tá? Onde tem trail, cara, é fantástico. Sim. Você faz esse trabalho meio que, assim, informalmente, digamos assim. Às vezes, alguns organizadores te chamam para apresentar números para a prova, de fazer uma análise de altimetria, como você fez da Uphill ou da Indomit, né? Você pensa em fazer algo, assim, mais, digamos, profissional, de oferecer esse tipo de serviço mesmo para os organizadores? Tem isso na mente? Relacionado às provas, eu te juro que não. Sempre que me chamarem, eu vou ajudar do jeito que eu posso. É lógico que eu estou com objetivos profissionais, estou escrevendo um livro de treinamento de endurance, na verdade vai ser um livro de slide, tipo como se fosse um livro de PowerPoint, né? Para ter um entendimento mais fácil, porque eu creio que o caminho, né, não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas eu sou professor universitário, então o futuro é o seguinte, na minha visão, o futuro é infográfico e pouca coisa escrita. O ser humano está parando de ler. Verdade. Então, vou ser bem sincero, já me convidaram, já tive convite de 3 editoras para escrever livro, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não aceito porque eu não acredito que a gente vai ler livro daqui a 3 anos para frente.
A gente custa ler uma matéria maior no Instagram quando é um áudio de 4 minutos, tem hora que você passa o dedo para frente. Então não adianta, né? Aí eu não vou gastar meu tempo com isso. Então o que eu resolvi? Vou criar um livro de slide, onde tem 1, 2 informações por slide. O livro vai ter 1000 slides, que seja, mas vai ser diferente. Então eu estou gastando meu tempo com isso e vou lançar online mais na frente aí um curso de certificação em personal trainer, que foi minha área de muitos anos, né? Eu fui o primeiro personal formado da minha cidade. Vivi só de personal há muito tempo. Então eu estou indo mais para esse lado aí, mas em relação às provas, não, em relação ao organizador, não. É lógico que assim, com atleta, treino atletas, a maioria não, a elite é praticamente 100% gratuita, né? Eu até tenho um regulamento que se o cara participou de mundial ou for convocado, ele não paga para treinar comigo. E aí os outros têm uma escala de preço, vamos dizer assim. Sim. E quem você treina hoje em dia? Quem são os seus atletas da elite que você treina? Cara, eu treino o Fantasma, que eu inicio com ele porque foi o primeiro, estamos juntos há 5 anos, né? Então, Fantasma, Silvestrin, Hernani, Célio, Matheus Caetano, o Sandro Arcanjo, o José Cordeiro, que foi agora convocado para o ITA, né? O Lincoln aqui de Uberlândia foi convocado para o ITA, não, por aquele Sky que foi cancelado lá, Buff, também ia. Das meninas, a Paty Honda, a Lud Paula, estava treinando o Rudney, aí deu uma parada agora, mas que eu lembro assim, rapidamente do primeiro escalão, o Alexandre Santiago, que foi segundo aí nos 50 no baú esse ano, também treino ele. Cara, rapidamente assim que eu lembro é isso aí. Sim. E principalmente esse pessoal das antigas, que não treinava com ninguém, que depois de um tempo já tinha resultados expressivos e começou a treinar com uma orientação, foi complicado, assim, essa transição de fazê-los entender que o descanso era importante, que seguir um planejamento era importante. Como é o seu trato, às vezes até no psicológico do atleta? Rapaz, você toca num ponto importante demais, que é uma coisa que a educação física vive também em academia. Pensa eu com esse meu corpo aqui, dando aula de treino de hipertrofia. E foi uma das coisas que eu mais estudei. Meu doutorado ia ser em esteroide anabolizante, para você ter ideia. Mas o cara ia olhar para mim e falar assim, não, o cara não tem nem músculo direito, né? Então a minha falta de resultado competitivo gerava uma desconfiança. Falei assim, pô, eu vou treinar com o Guilherme, mal foi penúltimo nos perdidos, né? Aí, cara, me apresentaram o Cleverson e ele falou assim, não, vamos ver o que dá. E nós iniciamos, e a minha ideia era o seguinte, o Cleverson precisa aparecer para o Brasil. Ele é meio dono dos perdidos ali, mas ele precisa se expor. Foi isso. E aí começamos, e eu trabalhei muito com corrida de asfalto, com maratonista, fui bicampeão mineiro como treinador de 5 e 10 mil, então eu confiava no meu trabalho, né, lógico. E aí o Cleverson foi tendo resultado, o Togo me chamou para o primeiro mundial, aí quando teve aquele 2017, que o Cleverson ganhou baú, aí lançaram KTR Campos de novo, né? Aí nesse mesmo ano teve a Maratona dos Perdidos, o Cleverson foi lá e ganhou. Aí virou uma... Por isso que eu falo que eu devo muito ao Cleverson. Aí num dos mundiais, o Célio me chamou. Falou, Guilherme, gostaria de treinar com você, estou vendo os resultados do Fantasma, assim e tal. Beleza, aí começamos com o Célio. Aí nesse meio termo, eu treinei a Cissa para um mundial, treinei a Lara para um mundial. O Hernani, eu sempre tive muita conversa com o Hernani, porque o Hernani é um atleta diferente, gosto muito do jeito dele, porque ele discute. Sim. O Hernani é o tipo de cara que tinha que ser professor de educação física e treinador. Ainda estou tentando convencê-lo a fazer educação física, nem que seja a distância, vamos ver se está certo. Porque, cara, ele questiona as coisas, então dá gosto, né? E o Torinho me apresentou o Silvestrinho. Falando em Hernani, ele acabou de entrar aqui, ó.
Hernani está me devendo educação física à distância, hein? Tá Vou falando cobrar de você. você aqui, Hernani. Tá falando mal de você aqui, hein? Eu sou seu treinador. Brincadeira. Aí me apresentaram o Silvestrin em 2017 na KTR, que foi seletivo do Mundial. Ficou em terceiro lá. Aí começamos a treinar, e ele foi evoluindo, evoluindo. Mas uma coisa interessante é como que eu via que eu estou melhorando o meu atleta, né? Aí eu fico pensando, cara, como é que eu vou dizer pro cara? O Cleberson já ganhava perdidos, ele segue ganhando, vamos dizer assim, né? O que eu tenho de contribuição? Aí eu comecei a fazer um relatório para eu mesmo da pontuação ITRA. Uhum. E eu vi que eles, na minha presença, estavam subindo a pontuação. Ah, marcou tantos pontos ano passado, esse ano marcou tantos pontos. E aí eu vi e falei assim, bom, alguma coisa eu estou contribuindo, Sim. entendeu? E aí, pô, chegou no início desse ano, dos 7 primeiros da ITRA, eu estava treinando 5. Então, assim, eu vejo que está dando certo o jeito que eu penso o trail, né? Que eu penso o trail como triatlon. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Sim. E você falou de mundial, de seleção. Como foi a sua experiência, ou como tem sido a sua experiência como um dos técnicos da seleção brasileira de trail? Você nem sempre tem os seus atletas ali. Tem caras, meninas que treinam com outras pessoas. Como é a conversa nesse período que vocês estão juntos? Como foi a sua primeira experiência, até pessoal, né, de estar no Mundial de Trail? Fala um pouquinho também dos bastidores, assim, né, dos mundiais. Ótimo. Cara, primeiro o Mundial iniciou, quando teve o primeiro, o Cleberson me ligou falando assim, ó, o Togumi me chamou para ir para o Mundial, me convocou, assim, assado, né? Aí eu falei, não, legal, tal, e entrei em contato com o Togumi para saber como é que era, né? Um atleta meio vai, eu nem sabia que existia esse Mundial. Aí o Togumi me explicou, vou eu como assim, vai o cara da ultramaratona, eu falei, não, perfeito. E aí o Cleberson foi o primeiro brasileiro, né? Então isso aí também... Uhum. Aí no outro ano, o Cleberson ganhou as seletivas, e aí levava o direito do treinador. Aí foi meu primeiro mundial. Aí o Togumi me chamou, eu conheci o Togumi assim, mas nunca na afinidade que nós temos hoje, né, de grandes amigos. Ele me explicou, olha Guilherme, nós vamos como técnico, não somos treinadores, ok? Então, você é técnico do Fantasma, igual você vai ser do Célio, igual você vai ser do Ivan, sei lá quem foi, e beleza. E aí, assim, sendo bem sincero, cara, e bem aberto, o que eu falava com o atleta meu, eu falava com os outros, chegava a reunir, discutir, olha, a prova é assim, a altimetria favorece mais você aqui, favorece mais você ali, né? Então, eu levei isso daí ao pé da letra, para não falar assim, não, o Guilherme fica dando mais atenção para o Cleberson. Não. Teve um Mundial, por exemplo, que dos 6 atletas brasileiros, 4 foram eu que treinei, o último, né? Silvestrin, Célio, Hernani e Fantasma. Mas, cara, eu gastei um tampão reunido com a Camila, que era treinada pelo próprio Togumi, explicando prova. Então, assim, realmente eu fui como neutro. Uhum. Entendeu? É lógico assim, eu quero que todos os atletas cheguem bem, quero que os meus também, lógico, mas não faço, com certeza, o lado professor passa na frente, entendeu? Claro. E eu tenho uma história para contar disso, que você estava lá, quando a gente estava no Ibis, nos Perdidos. Naquela prova que o Fantasma ganhou por 1 segundo do Silvestrin, eu dei carona para o Célio, e eu não era treinador do Célio. E no caminho, eu virei para o Célio e falei assim, Célio, segue o Fantasma. Ele mora aqui, ele treina nos Perdidos e ele é o recordista da prova. Segue o Fantasma. Aí eu fiquei nos 10 quilômetros, no retorno da estrada, que desce e entra na trilha da cachoeira. Passo um primeiro que eu não conhecia, passo o Célio, 3 minutos depois, passo o Fantasma. Aí eu já falei, o Célio está rápido. Bom, acabou a prova, Fantasma em primeiro, Silvestrin em segundo, Célio em terceiro. Aí eu fui conversar com ele, Célio, o que você fez? Aí ele virou e falou assim, nossa, eu achei que o ritmo estava fraco. Aí eu falei, Célio do céu,
O cara é o recordista, o cara mora aqui, o cara treina aqui, ele vai fazer o ritmo fraco, sério. Aí o Cleverson me contou a história. Teve uma hora na prova, e o Cleverson é extremamente inteligente, taticamente, que o Silvestrin, na subida do Araçatuba, foi atacar o Célio, né? O Célio estava 4 minutos na frente, porque o fantasma marca, o cara passa na árvore, ele olha o relógio, aquelas coisas. O Cleverson pegou o Silvestrin pelo braço e falou assim, não é a hora ainda, deixa eu chegar no cume. E aí chegou no cume, pegou o downhill de 8 quilômetros, eles estavam 4 minutos atrás e chegaram 5 na frente. Eu até acho que eles combinaram, eles não admitem que esse 1 segundo foi combinado, mas eu acho que foi. Beleza, morreu o assunto. Aí para você ver que, tipo assim, pô, eu estava tentando ensinar o Célio que eu não treinava a competir com um atleta que era minha vitrine, vamos dizer assim. E você estava lá no baú agora, quando o que aconteceu? O Cleverson ganhou do Célio de novo. Sim. Aí eu peguei e falei, só de sacanagem, falei, Cleverson, como é que você matou o Célio? Aí qual que é a resposta de sempre? Ó, eu fui acompanhando ele, lado a lado, lado a lado, lado a lado, no final eu cheguei, entendeu? Então é a coisa mais simples, cara. Os caras são muito do mesmo nível. Verdade. Então você tem que ganhar na tática. Porque é briga gigante, é detalhe. Você acha que o Celinho sente muito a pressão quando ele corre em São Bento? Por ter torcida Cara, eu não sei sempre, quando ele passa no quilombo, principalmente todo mundo aplaudindo, gritando o nome dele. Eu não sei se interfere no desempenho, mas que ele larga com essa carga, ele larga porque toda vez ele fala que ele tem que fazer bonito na terra dele. E para mim, é lógico que não é um esporte de precisão ou de pouco tempo. Como tem uma história de uma gaúcha que foi medalha de prata no judô, na Olimpíada, e a hora que acabou, ela perdeu tal, foi dar entrevista, ela começou a chorar e falou assim, pô, o que vai ser da minha família agora? Bom, se uma menina entrou numa final de Olimpíada pensando na família, já perdeu. Então, se o cara largar, tudo bem que 50 quilômetros são várias horas, então dá tempo de você esquecer isso aí e não tomar um golpe de bobeira, né? Sim. Mas ele cria uma responsabilidade que não tem. Todo mundo treina, cara. Sim. Não é, não é a mesma pressão que o Fantasma tem no Paraná ou que o Giliardi tem em Bombinhas. É diferente, né? Parece que ele tem essa carga muito assim e não consegue meio que esquecer isso durante a prova, né? É ele que puxa para ele isso daí, cara. Talvez até porque, vou ser sincero, a prova é dentro da cidade, né, cara? Sim. Tudo bem que a do Giliardi também é, mas fantasma, para levar para os perdidos, ninguém quer o fantasma correndo. Sim. Entendeu? Até é fantasma mesmo. Então... Mas assim, não devia ter isso aí. Sim. Guilherme, uma coisa que se fala muito em provas de trail é premiação em dinheiro, né, para a elite, porque hoje são poucas as provas que oferecem isso, geralmente são valores pequenos. Mas vamos imaginar um cenário daqui a alguns anos que a gente consiga ter premiações em dinheiro fartas, como a rua oferece, em grandes maratonas. A gente vai precisar começar a colocar antidoping nas provas? Certeza. Porque onde tem dinheiro, tem trapaça, entendeu? Então, veja bem, as pessoas se dopam para competição de tiro ao alvo. Né? Eles tomam um remédio que diminui a frequência cardíaca para atirar no intervalo entre um batimento e outro, para não tremer. Então, você pode ter certeza que vai ter. Já, se não tem, não estou falando na elite, os meninos não têm porque o Mundial fez antidoping, né? Mas categoria talvez tenha, porque eu competi ciclismo, fiz 3 Ironmans, você sabe que tem. Já fiz aquele desafio Calói VO2, os caras falavam de EPO antes da largada, entendeu? Então, tudo bem, cada um faz o que quiser na sua vida, não vou questionar esse lado. Claro. Mas se entrar dinheiro, entra o doping junto. Mas a gente vai ter o outro lado também que vai encarecer as provas, né? Por o organizador conseguir pagar toda a estrutura do antidoping, vai ficar mais caro. A inscrição vai ter que ser assim, o corredor comum vai acabar tendo que pagar pela elite, aumentar o valor da inscrição para poder compensar o que vai ter que gastar. É uma coisa bem pensada. Por exemplo, você vai fazer uma maratona oficial, cara,
de asfalto, é uma fortuna que você passa para os caras da federação tá lá. Entendeu? As pessoas nem sabem, tem hora que reclama de um monte de coisa, mas não sabe os bastidores da prova, né? Então, isso daí complica. E realmente, antidoping é caro. Sim. Agora, também se conhece, né? Tipo assim, vamos inventar que a partir do ano que vem, cada prova dessas que a gente fala aqui, vai dar 10 mil reais pro primeiro. Cara, se ganhar alguém muito diferente do que a gente conhece, você dá para desconfiar. Porque o cara que sai do asfalto e lá ganhar de primeira, se for uma prova corrível, a um Bombinhas, alguma coisa, vai. Mas se pegar um cara do asfalto e botar numa La Mission, numa KTR, sem chance. Sim. Né? O Hernani era do atleta quando ganhou a KTR, mas deve ter treinado um pouquinho, aí podia falar alguma coisa. Você vê que são os mesmos. A seleção brasileira de 80 e de 50 é a mesma. Sim. Quem ganha prova no Brasil hoje é Jovadir, é Chico, é Cleverson, é Silvestrin, é Hernani, é Célio. Provas menores, o Rudney, Matheus Caetano, Zé Virgínio bateu 2 recordes. Sim. Não muda. Falando em Virgínio, o Zé mandou mensagem aqui, ó. Os Jogos Olímpicos passaram por essa mudança, amadores e profissionais. Exatamente. Mas aí você tem grandes patrocinadores que conseguem, né, garantir que os Jogos Olímpicos vão acontecer com toda a estrutura que eles têm que acontecer, né? Tem gente que nem era nascido do que eu vou falar aqui, ó. O quê? Tem gente que nem era nascido, mas quando o Ben Johnson ganhou do Carl Lewis lá tomando Sonozolol, a medalha de ouro naquela época valia 10 milhões de dólares em um ano. Patrocínio, premiação e convite, né, para eventos. Isso em 88. Imagina, é lógico que o 100 metros é a prova mais tchan, né? Imagina hoje. Então, assim, Olimpíada é um esporte amador, que jeito? É verdade. Então é sacanagem que eu vou falar pelos atletas, né? Mas o dinheiro poderia estragar o trail. Mas, ao mesmo tempo, os caras fazer o que fazem e ganhar um pedacinho, não menosprezando a medalha, mas ganhar é foda. Sim, sim. Eu mesmo tenho uma história, quando São Pedro não deixou ter perdidos, foi a primeira vez que ia ter os 100 km lá. Sim. Né? Acho que a primeira ou segunda, né? Cara, eu tinha tirado do meu bolso 2 mil reais, 1.000 pro campeão masculino e 1.000 pro campeão feminino. Deu direitinho isso aí. Foi quando até o Cleverson foi pro Mundial, até foi dado como vencedor da prova, né? Parece que o Chico teve um probleminha lá, uma coisa assim. Sim. Até ajudou na viagem. Mas é difícil, cara. Bom. E a regulamentação do trail, né? A gente vê mais de uma associação surgindo aí, pessoas que querem de uma forma, outras de outra, aí a CBAT também entra, não entra. O que você pensa da tal da regulamentação do trail via a CBAT, via a associação? O que você pensa só sobre isso? Bom, eu lembro quando no Mundial o Togumi falou isso para mim, que entrou a confederação no meio da história, aquela coisa toda. A gente, né, os atletas também não sabem de muitas coisas, mas a gente, cara, conversava todos os dias tentando discutir seletiva. Aí o Togumi falou uma frase que resume tudo. As coisas no trail vão acontecer, mas numa velocidade muito mais lenta do que a gente imagina. Uhum. Então, assim, o próprio esse ano, cara, nós estávamos enchendo. Olha, o que o Togumi já mandou de coisa para a CBAT para tentar fazer nesse ano, que não vai ter mais nada praticamente, uma seletiva para o ano que vem, porque ia ser perfeito, já que não tem Mundial esse ano. 2000 classifica para 2020 classifica para 21, 21 classifica para 22 e cria uma coisa perfeita. Sim. Cara, aí só falava assim, ó, Guilherme, a primeira reunião da CBAT é em março. Puta, cara, mas nós já vai nos rebentar, porque os atletas começam a fazer inscrição de prova. Sim. Entendeu? Então, assim, se vai dar certo ou não, mas uma coisa eu te falo, a CBAT lentifica absurdamente a evolução do treino. Ponto. Isso é fato. Por que eles fazem isso? Se é querendo, por querer ou
ou não, não sei. Como o treino não é olímpico, né? Esse ano ia ter Olimpíadas e eu deixar o treino para o outro lado. Agora passou para o ano que vem. Se não tiver treino esse ano pelo Covid e tiver Olimpíada ano que vem, o treino não vai andar do mesmo jeito. Porque eles não vão resolver o problema do treino com o ano olímpico. Jamais. Né? Então, não sei, cara. Uma associação forte, na minha opinião, resolveria o problema. Mas aí a gente cria outro problema. A associação tem que ser tocada por quem? O organizador de prova, que talvez tenha um treinador, que depende do atleta que tem seu interesse. É complicado, cara. Sim. Tentamos fazer um início lá, né? Não fiz parte do grupo, mas eu estava lá ajudando na BTR, né? Sim. E é difícil porque são cabeças diferentes, né, cara? Os caras já concorrem contra eles nas provas. Um faz prova uma semana depois do outro. Como é que os dois vão trabalhar junto em prol do treino? Verdade. Se eu faço uma prova nesse domingo, você faz no outro. Sim. Não dá. Surgiu uma outra associação, né? A ATR Brasil também. Não tenho muita informação sobre essa associação, mas é um outro braço tentando organizar o trail, né? Também está complicado. Da organizadora Tutã, né? Isso, né? Pois é. Mas eu acho que a Sky vai dar uma andada aí agora. Teve uma reunião esses dias aí, a Sky eu acho que vai dar uma acelerada no Brasil, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Mas tinha que ter um campeonato brasileiro. Sim, com certeza. Entendeu? Campeonato brasileiro com provas específicas ou com provas que já existem e se tornem etapas do brasileiro? Para ser brasileiro com prova que não existe, teoricamente a CBAT tinha que criar. Na minha opinião, sem chance. Né? Então teríamos que validar provas que tem. Eu imagino que seria o quê? A CBAT cobra um projeto, vários organizadores entregam e lá se escolhe. A questão é, o organizador vai ter interesse, porque aí tem a questão de pagar permit, que parará. Eu, na minha opinião, se eu fosse a CBAT, eu fazia uma reunião com o trail, o Togumi é o representante aí, né? E fazia o seguinte, vocês montam uma associação decente, vocês toquem o trail do jeito que vocês acharem melhor, lógico, sobre nossa vigilância. A seleção brasileira é organizada pela CBAT, pode ser os critérios de vocês, mas aí é obrigatório servir a CBAT, ponto. Mas a CBAT não vai querer saber de todas as provas de trail que tem no Brasil, entendeu? Então, eu faria isso. E você, primeiro, é favorável e acha possível no futuro, a médio e longo prazo, o trail virar olímpico? De alguma forma? Olha, eu acho que vai virar olímpico num trajeto de mountain bike, XC. Sim. Creio que vai por quê? Porque ele é muito desenvolvido na Europa, então tem uma força grande nisso daí, né? Então, como o triatlon foi, tudo bem que demorou, mas eu creio que vai... Já devia ser, na verdade, né? Como tem o cross-country. Sim, verdade. Na verdade, o obstáculo, né? Sim. Mas o esporte é novo, ainda tem muito que crescer, muito que ser organizado ainda, né? Não, com certeza. Não, a gente... Que é uma coisa que o Togo me fala também, que ele tem razão. A gente fala de campeonato mundial antes de ter nada no brasileiro. É verdade, é. A gente está ultrapassando, né? Colocando o carro depois. Guilherme, tem alguma prova no Brasil e fora que você gostaria muito de participar, de correr? Não fez ainda? Cara, eu vou te responder assim, olha, tem muita prova no Brasil, logicamente, que eu não fiz. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas eu tenho vontade de fazer alguma em Videiras, né? Que eu acho um lugar maravilhoso e nunca fiz prova. E também uma prova dos Celários lá em Santa Catarina, porque sou apaixonado com a própria questão do Rio do Rastro. Eu sei que as provas não são lá, mas eu já tenho 6 Mizuno seguida, né, 6 uphill. Gosto muito daquele lugar. Então, se me falar no Brasil, seriam praticamente essas duas. Mestre Álvaro também está despertando.
Mas eu sou aquele cara que eu repito onde eu gosto, sabe? Então, assim, eu sou o cara que faria KTR Campos pro resto da vida, faria Maratona dos Perdidos pro resto da vida, La Mission, Baú, porque são lugares que eu gosto. E curiosidade, no exterior, eu só fiz duas provas, né? Eu fiz Torres del Paine e Ushuaia. Uhum. Eu nunca fiz prova na Europa. Mas é lógico que eu tenho que ir, como o pessoal fala, eu acho que como treinador eu tinha que ir no TMB, nunca fui. Sim. Mas Guilherme, atleta, se você fala assim, você só pode fazer uma prova, Lavaredo. Lavaredo? Lavaredo, Dolomitas. Sim. Entendeu? Na sua lista, então. É. Se um dia der, eu vou. Sim. Desafio da Serra, eu fiz 3 anos seguidos, gostei muito também aqui no Brasil. Desafio da Serra. Sim. Desafio da Serra. Aí a última que eu fiz foi aquela Ubatuba, que, nossa senhora, quase morrendo. Você falou que agora mudando um pouquinho de assunto, que a La Mission hoje é uma prova muito desejada, virou uma das mais, se não a mais desejada do Brasil pelos atletas. Mas é um posto que já foi de outras provas, como o Indama de Costa Esmeralda, 100 milhas, por exemplo. Enfim, como já foi o Xterra, quando ele tinha treinado na North Face, com 50 e 80 quilômetros, e agora a La Mission. O que você acha que aconteceu com as outras provas para não serem mais tão desejadas, ou que a La Mission fez algo muito diferente para ela ser essa prova-alvo hoje em dia? Rapaz, eu creio que foi o seguinte, na minha visão. Quem tinha o UTMB no Brasil, para fazer uma analogia, e perdeu, foi o Tani, com a KTR. No momento que, é lógico que tem uma jogada empresarial aí também, mas no momento que ele expandiu o número de provas, o desejo diminuiu. Mas aquela KTR, eu sei que teve os problemas ambientais, mas aquela KTR, que inclusive eu estou com a altimetria da prova aqui, ó. Se você olhar bem, está aqui, capinha amarela de Juco Preto. Aquela prova dele inicial, 2014 2015, foi assim, na minha visão, mudou o treino do Brasil aquilo lá. Tá? Então, era... Uberlândia chegou a ter 15% da inscrição da KTR. Caramba. Entendeu? Então, aqui para nós pegou bastante, o pessoal gostou muito. E essa foi, para nós, uma das primeiras provas aqui. Né? Tipo assim, tinha o Xterra e tal, mas iniciou por esse lado. Então, eu creio que, primeiro, o aumento do número de provas do mesmo organizador tirou ele. O que ajuda muito La Mission? Primeiro, a Serra Fina é um lugar ímpar no Brasil. Todo mundo tem o sonho de passar no Capim Amarelo e Pedra da Mina, quem mexe com isso. Outra coisa, as fotos são espetaculares. O lugar, para mim, é o mais bonito. Sim. Então, isso conta também. Outra extremamente importante, larga e chega na cidade. Se o Morro dos Perdidos de Araçatuba tivesse uma cidade para fazer a largada, a Maratona dos Perdidos ia ser também insuperável. Porque é uma prova fora do comum, cara. Só que larga e chega no meio do nada. Entendeu? Então isso daí perde um pouco. Então, para mim, alguma prova bater La Mission e bater Baú, não vou dizer em número de inscritos, vou dizer em glamour, Claro. é difícil. Muito difícil. Então esses caras têm um desafio cada vez maior de fazer a prova surpreender os atletas a cada ano, né? Sim. E, cara, tem coisa assim que eu brinco muito, né? Até no training camp aqui em Uberlândia, eu exigi esse ano e o ano que vem eu vou levar mais a sério isso. Eu falei para o pessoal por que eles não colocam como material obrigatório nas provas luz estroboscópica vermelha. Sabe? Cara, parece que assim, eles não imaginam o que era uma corrida de aventura, por exemplo, essa que passava 2, 3 dias. Cara, você vê aquela quantidade de fileira, aquelas luzinhas piscando no meio, aumenta a segurança, cara, e dá uma beleza noturna fantástica. Então imagina aquela fileira na Serra Fina agora. Ele falou até que ia, caso tenha prova também, não sei se vai ter, mas o Lamin falou que até que ia indicar, né, para o pessoal levar. Cara, fica muito bonito. Entendeu? Então, sei lá, eu acho que tem coisa ainda, mas realmente, por exemplo, o Gustavo tirou o coelho da cartola, porque o ano passado ele teve muito inscrito no La Mission, que era seletivo muito do Baú, que era seletivo do Mundial. Esse ano, entre aspas, não foi nada,
e teve o mesmo número de inscrição. Aumentou. Talvez por ano são 80. Ele falou que até aumentou o número de inscritos em relação ao ano Talvez passado. pelo 80 também, né? O quê? Talvez pelo 80 quilômetros que o ano passado não tinha. Exatamente. Sempre que tem uma distância maior, mexe com as pessoas, né? Ainda largando à noite, que era um outro diferencial. É. E o Estamos povo quase gosta. acabando aqui, o Guilherme. Não, Está quase no final, mas você falou de equipamentos obrigatórios, né? Você acha que na Uphill, por exemplo, largar com um corta-vento, pelo menos, poderia ser uma boa solução para evitar o que aconteceu no ano passado? Rapaz, para mim tinha que ter corta-vento e lençol de alumínio. Teve um grande. Teve o problema do. Como é que chama? Do guarda-volume lá que tá. Tipo assim, a própria X3M sabe que errou feio nisso, ponto. Não vou discutir isso. Mas o atleta, cara, os caras vão para a Serra do Rio do Rastro achando que é prova de asfalto. É uma prova de asfalto, mas é montanha, cara. Cara, aquilo lá, vou ser sincero, é muito parecido com o que nós passamos esse ano, aliás, o ano passado, na Pedra da Mina, cara. Tava um vento gelado naquela Pedra da Mina, que se tivesse chovido, ia ter muita gente passando o aperto. Não, Uphill choveu. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso, cara. Sim. É frio, se der, é quase julho, cara, é agosto, na Serra Catarinense. Então, assim, eu competi os 25 ano passado, eu corri com corta-vento. Na verdade, é Norak, até um mais fininho da sala, mas era Norak. Tá? E conforme for, cara, é lógico que o lençol de alumínio, você não imaginaria que o seu guarda-volume não ia estar lá, sua roupa, né? Beleza. Mas você olhar um pouco para você, igual acontece também no próprio trail, os caras cobram lanterna de cabeça, tem gente que vai com aquela lanterna de dínamo, só para não pesar. Para! Um abraço aqui para o Santiago que entrou, para o Lico, Frederico Galho. O Gudendena falou que o atleta tem que se conhecer. Poderia sair com um corta-vento na cintura. Sim, foi. Ele falou que ele fez aqui, ele saiu com isso, mas não precisou, mas estava ali em caso de necessidade. Exatamente. Quem mais? Cleverson, o Wellington, também aqui com a gente. Bom, muita gente está falando que você é o cara aqui, ó. Deixa o cara saber disso. Clemilson, acho aqui, ó. O Clemilson. Clemilson correu mais do que eu. Júlio Gonzaga falou, manda um abraço pro Júlio Gonzaga. Abraço aí, abraço para todo mundo. Eu tô sem óculos aqui, eu não tô lendo não, viu? Tô só olhando o quadro ali. Tiago Rapa, a minha lanterna é um refletor. É isso aí. Dele é mesmo. O Tiago Rapa já tá inscrito no camp do ano que vem, já quer ser a terceira vez que ele vem para Uberlândia treinar. Treina com o Vilarinho de Goiânia. Estamos aqui nos 5 minutinhos finais, aqui um pouquinho menos que isso antes que o Instagram corte a gente, mas faz aí o seu merchan aí, os seus agradecimentos, enfim, um espaço para você aí. Bom, vou falar duas coisas, né? Primeiro, agradecer o convite aí, porque eu acho que o máximo de coisa que a gente puder fazer para contribuir, principalmente nessa era da quarentena aí, até para ajudar as pessoas, né, cara? Porque o número de casos aí de pânico, ansiedade aumentaram bastante. Eu mesmo trato disso, né? Tomo remédio para isso. Poucas pessoas sabem, mas tem TAG, né? E não é fácil. Então, eu me envolvi muito com estudo até para ajudar. Então, quanto mais lives e mais pessoas tentarem ajudar os outros, melhor. Segundo, que eu estou organizando, inclusive, a hora que sair daqui, vou ver o WhatsApp ali, mas eu estou organizando aí um primeiro congresso online de trail de alto desempenho. Somente com palestrantes de alto desempenho. Então, dividido em 2 grupos. Um grupo de atletas e que são treinadores. Por exemplo, Manuel Lago já aceitou, Yasaldir aceitou, Chico aceitou, Jovadir, Zé Virgínio, Lúcio Magalhães. E também o lado dos atletas, que não são profissionais da área. E aí eu vou entrar como entrevistadora, aí vou chamar o Fantasma, Silvestrinha, Cal Nogueira já aceitou, Camila Feijó, blá, blá, blá.
Tem uns 20 no mínimo aí envolvidos nisso, vai ser na forma de live no Instagram, né? E a outra é que restam pouquíssimas vagas, por incrível que pareça, o camp é em fevereiro do ano que vem, mas deve faltar no máximo 15 vagas para novatos. Os antigos que já fizeram a edição passada, que tem, né, preferência, já lotaram as vagas aí, e eu estou acertado com 20 atletas da seleção o ano que vem aqui em Uberlândia, Carnaval. Isso aí. Manda um abraço para os Top Guns de Uberlândia, o Júlio Gonzaga Running Team. A Top Gun que eu faço uma live. Hoje eu não estou de Thundercats, cara, estou de KTR. Pois é, sempre tem uma camisa legal aí, ou de Vingadores, Thundercats, né? Não, Thundercats eu gosto. O Guilherme é um cara geek. Rodrigo Hammer, onde o professor vai e fala, eu vou e escuto. Sempre agrega muito. Opa, valeu, Rodrigo. Chico Ferrari também aqui com a gente. E é isso aí. Bom, Guilherme, só tenho a agradecer, cara. Foi incrível. Cara, Muita gente aqui assistindo a gente. Estamos agora com 31 pessoas online assistindo. Bastante gente interagiu aqui. E, pô, a gente teria o dia inteiro para falar sobre vários temas aqui, né? Faz outro convite outro dia aí que a gente discute qualquer coisa. Tá certo. Tranquilo? O Haroldo Alvarenga Júnior falou que está no plantão assistindo você. É um médico cardiologista aqui de Berlândia. Legal. Já fez várias provas aí, fez o Chuaia também. Um abraço aqui para a Eliana também. É o Chão Velho falou aqui, ó. É isso aí. Guilherme, muito obrigado por você. Para que a gente possa se encontrar aí num futuro próximo, a gente tomar um café juntos. Perfeito. Até a próxima aí. Valeu, Guilherme. Grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi Guilherme D'Agostini, treinador, técnico da Seleção Brasileira de Trail, corredor de aventura das antigas, que conversou com a gente. Lembrando que a entrevista vai ficar disponível no YouTube da Coda Comunicação, também no site da Coda Comunicação e a entrevista, o áudio, no Spotify. É só buscar por Coda Comunicação, os links estão aqui na descrição do Instagram. Muito obrigado a todos que acompanharam, fiquem ligados, nas próximas semanas teremos novos convidados aqui, todas as terças e quintas às 17 horas. Eu sou Alexandre Coda e essa foi mais uma entrevista dos canais da Coda Comunicação com produção de Bruna Moraes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.